Seja muito bem-vindo, Gaules aqui, mais um vídeo novo para o canal. Estou aproveitando esse começo de canal para tirar as principais dúvidas e já aproveitar alguns dos posts que eu fiz no meu site. Eu sei que tem muita gente que gosta de ler, tem muita gente que gosta de ver em vídeo aqui no YouTube ou em outras plataformas. E o assunto que eu vou falar é justamente um dos que mais surgem as dúvidas. É como você pode criar o seu time, né? Tá aqui do lado, como criar o seu time ou clube de games, esporte eletrônico do absoluto zero. Eu vou te mostrar através de todo o meu conhecimento, da minha história, o como isso é possível. Hoje em dia parece que é uma missão muito distante, parece que fica muito longe isso de acontecer, mas você tem que ter primeira coisa, muita paciência, muita calma, muito planejamento. Vai ter coisa que vai depender muito de momento, de sorte, mas a sorte, a oportunidade, você que pode construir, e é isso que eu vou te ensinar aqui. Hoje é edição difícil, é muito difícil você encontrar grandes clubes que foram criados do zero, sem um investimento inicial, ou sem um apoio, ou sem um suporte. É difícil, são poucos os times que conseguiram, os times grandes, pelo menos, que conseguiram ter essa trajetória. Normalmente o time começa a se destacar, ou o jogador começa a se destacar, e aí surge o convite para ele ir para uma nova organização. Mas talvez você está aqui justamente porque esse ainda não é o seu caso. E aí eu separei em dois tópicos, em dois assuntos, porque nesse tema aqui a gente está falando com duas pessoas, eu vou estar falando com duas pessoas que têm objetivos diferentes e características diferentes. Eu comecei a jogar profissionalmente com 14, 15 anos, e aí eu fui criar o meu próprio time só em 2001, né? Eu falo só em 2001, vai fazer aí quase 16, 17 anos, mas a questão é justamente que a escolha número um é essa que eu vou falar, que você quer ser um jogador profissional ou você já é um jogador profissional e você quer construir o seu próprio time, você não quer depender de uma organização. Dentro desse assunto, você não precisa necessariamente já ser um jogador profissional, você pode começar a construir um time do zero. Fazendo um paralelo, eu comecei jogando na Rede Monkey, muitas pessoas já me conhecem por isso, e aí de um determinado momento a gente perdeu o patrocínio e precisou criar um time. A gente tinha essa decisão de procurar uma organização ou criar um time, e a gente decidiu criar o G3X. Então, qual que é a questão? Você, sendo um jogador profissional ou um jogador casual que almeja ser um jogador profissional, você pode ir estabelecendo e fazendo a sua rede de conexões, encontrando. É difícil, num primeiro momento você vai encontrar um jogador, depois um terceiro jogador, um quarto jogador, e aí você vai trocando algumas peças em que você vai adaptando, mas você vai poder encontrar. O mais importante disso é você encontrar pessoas que tenham a mesma visão, a mesma ambição, o mesmo desejo que você, e dentro disso você já vai construindo um time, você já vai construindo uma aliança muito grande. Na era da internet, eu sei que muitas vezes você consegue encontrar essas pessoas online através de campeonatos de série de base, né, campeonatos de acesso, ou através de servidores de partidas ranqueadas, mas o que eu indico, assim, vale a pena você conhecer também essa pessoa pessoalmente. Vale a pena você estruturar e começar o seu primeiro time com pessoas que morem próximo de você. No meu caso, isso deu muito certo, porque além de tem todo um convívio, não só online, não só dentro do servidor, mas fora do servidor também. E quando você começar a disputar suas primeiras competições, quando a gente fala hoje que existem muitas ligas online, isso não é um problema. Mas quando você quer disputar campeonatos na sua região, se você mora em São Paulo, se você mora no Rio, em qualquer que seja o lugar, tem campeonatos pelos mais diversos lugares do país. E às vezes você tem um jogador que ele mora mais afastado, e aí isso acaba virando um problema
para o time, porque no começo eu sei o quanto é difícil, eu sei na pele o quanto é difícil você conseguir, mesmo que o jogador durma na casa de um dos outros jogadores, é difícil você conseguir comprar uma passagem, oferecer uma infraestrutura, oferecer qualquer tipo de coisa para ele. Nesse primeiro momento é muito complicado, mas o mais importante é que você consiga ir estabelecendo essas conexões e encontrando pessoas que tenham esses mesmos valores que você e você pessoalmente online você ir conquistando esse objetivo. Você montando um time e começando a aparecer nas principais ligas, nas principais competições ou nas competições de base, você já deve estruturar ele, você deve criar uma fanpage para o time, você deve criar um logo, um uniforme, você começa a criar uma história, uma identidade para esse time, para que ele seja um time bacana, para que ele seja um time que tenha futuro. Você pode encontrar pessoas dentro do mercado que também estão começando e você pode tentar trazê-las para o time, justamente com essa promessa: olha, hoje você vai fazer parte do time, você vai me ajudar na parte de design, ou você vai me ajudar na parte de coach, e a gente vai fazer um processo todo mundo junto, onde assim que a gente começar a ter frutos, gerar frutos desse projeto, todo mundo acaba sendo remunerado, todo mundo acaba tendo sucesso junto. E essa é uma maneira muito fácil, muito simples, é uma maneira que leva tempo, não é fácil. O G3X, por exemplo, a gente criou em 2001 e foi ter o nosso primeiro patrocínio, mesmo tendo um grande destaque em 2001, a gente acabou conseguindo o nosso primeiro grande patrocinador que realmente custeava tudo, salário, viagem, centro de treinamento, só em 2003. Mas a gente não deixou que isso nos abatesse, a gente disputava e queria estar presente em todos os campeonatos. Então essa é a forma número um. Eu acho que é uma forma válida, porque hoje o mercado está se fechando cada vez mais. A gente vê, são poucas organizações novas que estão surgindo, que têm um potencial de chegar no topo, e mesmo que surjam muitas organizações, você sabe que tem um momento que acaba ficando um pouco saturado. Então, se você quer trazer um diferencial, se você confia na sua dedicação, nesse seu sonho, nesse seu objetivo, é muito importante, é muito válido. Funcionou, foi uma estratégia que funcionou para mim e eu tenho certeza que pode funcionar para você, que é justamente você formar essa equipe peça por peça, ir procurando, ir fazendo alguns ajustes, trocando os jogadores, mas sempre com a mente e com o planejamento também no lado profissional, na área de marketing. Vou construir um site, será que tem alguém dentro do time que tem esse conhecimento? Alimentar as redes sociais, conhecer algum amigo de algum dos jogadores que pode fazer essa função. Isso é muito bacana porque você já vai criar uma base, você já vai criar uma identidade. Quando a gente foi justamente, né, a gente nasceu com o G3X, nem logo a gente tinha na época, nem uniforme, e ao longo do tempo a gente foi conseguindo tudo isso, foi criando a nossa identidade, a nossa história, os nossos valores, não só em relação aos jogadores, mas colocando esses valores e essa identidade dos jogadores que criaram o time junto da marca. Então o G3X, nenhum jogador era mais importante que o clube, nenhum jogador era mais importante que o G3X, mas a gente sabia também que todos os jogadores eram o que fazia, o que a alma do time, a alma do negócio. Então esse é um passo, é um jeito que leva um pouco de tempo, dá trabalho. Aqui eu não vou dar nenhuma fórmula mágica. Se você, por mais que eu te passe o meu conhecimento, eu não vou dar nenhuma fórmula mágica de como você criar isso aqui do absoluto zero e ter sucesso e gerar frutos. São essas informações que eu estou passando que é justamente vai te dar uma base e vai fazer com que você reflita e você chegue no seu objetivo, mas a sua parte você que vai ter que fazer. Agora partindo para o ponto número 2, a característica número 2, você às vezes você não é um jogador profissional ou não almeja ser um jogador profissional, mas você quer ter o seu time de esporte eletrônico, o seu time de games. Esse segundo caminho ele pode parecer um pouco mais difícil, porque você não sendo jogador, você
tem que encontrar outras formas, outras maneiras de você convencer bons jogadores. Você tem que ser um bom olheiro, você tem que ter um talento. Tem uma série, eu escrevi alguns tópicos, algumas coisas que são essencial para você. Se você, o seu objetivo é ser dono de um time ou de um clube e não tem um investimento pessoal para fazer isso, você vai precisar então se concentrar nesses pontos que eu vou passar agora. A primeira coisa é ser bom em relacionamento. Nenhum dono de time, nenhum dono de clube, organização, ele vai ser um bom gestor, ele vai conseguir trazer bons atletas se ele não tiver um bom relacionamento. E o relacionamento é justamente isso, mostrar a sua parte, não vai ser treinar, não vai ser competir, mas vai ser oferecer uma estrutura que não precisa ser uma estrutura financeira, mas é uma estrutura de base, é uma estrutura que vai deixar os jogadores mais tranquilos em relação ao projeto. Então eles sabem que eles vão se dedicar ao jogo e por trás deles tem uma pessoa que vai estar se dedicando justamente nessa parte organizacional, trazendo novas pessoas, fazendo contatos, conseguindo incorporar peças que vão ser fundamental para o clube, para a vida, para a essência do time. O ponto número 2 é ser bom em criar e construir contatos, porque não adianta só você ter relacionamento, você precisa ser bom em construir contatos. O que é construir contatos? É justamente você está num grande evento, você está num evento presencial, num campeonato. Normalmente as pessoas das marcas, os patrocinadores estão ali, as pessoas influentes do mercado estão ali, e você tem que começar a fazer essas conexões. Pode ser que hoje o seu projeto ainda não tenha corpo, não seja interessante para essas marcas, mas você já tendo o contato delas e você já sendo visto por elas, no futuro, quando você for apresentar seu Media Kit, você for apresentar o seu projeto para essas marcas, você não vai ser uma pessoa desconhecida, você já construiu um contato com ela. O próximo ponto é conseguir se dedicar ao máximo, né, no seu aprendizado como gestor de um time. Então, o que você pode agregar? O que um bom gestor de time pode agregar? Quais as informações, quais as novidades? O que ele pode trazer para os seus jogadores? Como você pode motivar eles? Como você pode fazer com que eles se mantenham focados e despreocupados de qualquer outra coisa que não seja competir. Então você vai estar dando uma vantagem para eles muito bacana, porque se você formar um time como foi no nosso caso, que era apenas 5 jogadores, eu tinha que ser, não só eu, mas outros jogadores, você tem que jogar, você tem que fazer conexão, você tem que estar nos eventos, você tem... No meu caso acabou sendo um pouco automaticamente, um pouquinho de cada coisa, mas eu acredito que minha performance poderia ter sido muito melhor se eu pudesse justamente só me dedicar ao jogo e não precisar pensar nessas outras coisas. Então, o próximo passo é aprender com os casos de sucesso e com os casos de fracasso. Hoje a gente sabe que tem um monte de time, um monte de clube, um monte de organização no esporte, porque algumas deram certo, porque outras deram errados. Então é estudar a fundo, ver quais são os modelos, como é que eles fazem, como é que são as redes sociais, como é que eles fazem as ativações deles, como é que eles trabalham a marca do clube, a identidade visual. Então, um bom gestor de clube é justamente isso. Você vai se dedicar em estudar, assim como o jogador ele se dedica a estudar o adversário dele, você como gestor do clube, você também vai ter que estudar como é que são os conceitos e buscar tentar trazer coisas que não são só do esporte eletrônico, não fazer mais do mesmo. É procurar como é que está sendo na NBA, como é que está sendo no futebol, como é que está sendo em outros mercados, como é que eu posso pegar esses elementos, quais são os grandes times, os grandes clubes internacionalmente, de seja lá qual for o esporte, como é que eles lidam, como é que eles fazem esse tipo de trabalho e como que você pode adaptar isso para o seu clube. Próximo ponto é estar em constante evolução e conectado com todas as tendências e particularidades do mundo do esporte. Então, é justamente qual que é a liga do momento, qual que é o jogo do momento, por que você está criando sua organização, você vai criar, você vai tentar chamar jogadores de uma modalidade que ela não está sendo tão observada, ou que ela não tem
um cenário competitivo tão bacana, ou você vai tentar trazer jogadores de uma modalidade que está sendo mais observada, que tem mais estrutura, que tem mais premiações. É uma balança, você vai ter que ver, porque é óbvio, trazer jogadores de uma modalidade, por exemplo, League of Legends, tem uma série de grandes clubes, de grandes times, e às vezes vai ser mais difícil você convencer um bom jogador de League of Legends a investir o tempo dele e o trabalho dele num projeto novo onde provavelmente ele não vai ser remunerado, mas aí você vai ter que ser bom em encontrar talentos. Já nas outras modalidades, tem várias outras modalidades que têm jogadores carentes justamente dessa pessoa, dessa figura de gestor, e aí você, com seus contatos, as suas conexões e os seus relacionamentos, vai conseguir fazer com que essa ponte se conecte. A próxima parte, próximo ponto, é criar oportunidades e aproveitar cada uma delas. Por quê? Você não. Eu escuto isso de muita gente. Ah, eu não tenho oportunidade, eu não tenho chance, o mercado ninguém olha para mim. Você cria. Você tem que criar a sua oportunidade. A oportunidade ela não vem sem trabalho, sem esforço, sem dedicação. Então você tem que estar preparado para você na hora que aparecer uma oportunidade, pode ser em qualquer momento, às vezes você pode estar num campeonato conversando com um jogador que ele está descontente com a organização, ou uma pessoa que está querendo se dedicar e começar uma carreira de jogador profissional e você encontra um potencial nele e você justamente tem que estar preparado nessa oportunidade. Qual que é o seu discurso, o que, que você vai fazer, o que, que você não vai falar, como é que você vai trazer essa peça, identificar se ela é uma peça boa para o time, se não é. Então, você estabelecendo todos esses pontos, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Então, eu acredito que assim, teria muito mais coisa, tem muito mais coisa para falar dentro desse ponto. Eu acho que a gente pode discutir bastante, a gente pode conversar bastante, mas esses são as duas maneiras, as duas formas de você, ou como jogador, ou como uma pessoa que quer gerir um clube, você começar a criar isso daqui, ó, do absoluto zero. Eu consegui fazer na época, não tinha infraestrutura nenhum. Eu costumo brincar, falo na época eu não tinha nem um mousepad. Muita gente tem me mandado mensagem sobre o curso, que tem um curso, eu vou deixar aqui na descrição, um curso de como você se tornar um jogador profissional de games. Dentro do curso eu não falo só da parte dentro do jogo, eu não abordo técnica nenhuma, eu falo justamente de como você construir a sua carreira e talvez ele sirva para você também que quer em conhecer mais o mundo do esporte eletrônico. O módulo 1, por exemplo, ele é totalmente gratuito, são 11 aulas em que eu falo muito sobre o mercado de esporte eletrônico, a história, a linha do tempo, como funciona, como não funciona. Então para você criar o time ou ser o gestor de um time, você precisa ter esse tipo de conhecimento. Então é isso que eu estou falando, tem conteúdo pago, tem conteúdo grátis, a internet, a gente vive na era digital, é muito mais simples você encontrar informação, assim como você está encontrando dentro desse vídeo, e eu tenho certeza que se você tiver o esforço necessário, a dedicação necessária e quiser realmente ter o seu time realizar esse sonho, para mim foi muito, muito assim, eu não tenho palavras para descrever o quanto foi gratificante eu na maior parte, durante da minha carreira de 9 anos de jogador profissional, eu fazer parte do clube que eu fundei, do clube que eu criei com outras pessoas, um clube que a gente saiu do absoluto zero para ser o melhor time do Brasil, estar entre os 10 melhores times do mundo, ser campeão latino-americano. Inclusive, esse prêmio aqui, em 2016, com o clube, a gente acabou sendo ainda, não teve 2017, a gente ainda não terminou o ano, ainda não teve as votações, mas de 2016 eu acabei deixando o time inativo por outras oportunidades e outros, como eu posso falar, outras direções que eu queria seguir, mas é isso, ó. Por exemplo, aqui como CSGO, a gente foi eleito G3X, criado em 2001, foi eleito como o melhor time de CSGO de 2016. Então, 15 anos depois da formação do clube, a gente continua
sendo respeitado, continua seguindo uma filosofia que a gente criou lá no início do time. Dá mais trabalho? Dá, mas para mim foi muito mais gratificante eu sair do absoluto zero do que eu simplesmente escolher um caminho que não é que seja mais fácil, mas é um caminho que depende muito do que você tem dentro de você, né? Aquela função, você quer ser um empreendedor ou você quer ser um funcionário? Você quer trabalhar, ter horário para sair, para entrar, você quer ter as suas garantias, você quer ser um jogador profissional que seja bem remunerado, que tenha uma infraestrutura e que você possa jogar, e eu não vejo nada errado com isso. Ou você quer construir algo próprio, você quer construir a sua marca, a sua história, você quer deixar o seu nome e um legado dentro do mercado de esporte eletrônico. É essa decisão que você vai ter que tomar, tanto como jogador, tanto quanto gestor. Nessas duas opções você pode escolher entrar para um clube que já é melhor, que já tem uma infraestrutura melhor, ou você pode começar do absoluto zero. Espero que eu tenha te ajudado. Se surgir alguma dúvida, se surgir algo que você queira comentar, que você queira me perguntar, é só deixar nos comentários do vídeo, assim como eu espero que você deixe seu like e compartilhe com alguma pessoa que esteja justamente em busca desse tipo de informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.